Eu gostaria de convidá-los a abrirem as suas Bíblias no livro de Gênesis. Gênesis, como o próprio nome diz, o princípio, o livro das origens. Nós temos estudado aqui, os domingos à noite, o livro de Apocalipse, a revelação que Deus deu ao seu servo João sobre as coisas que deveriam acontecer. E nós entendemos que o Apocalipse, ele é como se fosse uma sequência muito natural do livro de Gênesis. Tudo o que acontece ali no Apocalipse tem uma conexão assim muito próxima daquilo que acontece no livro do Gênesis. Então quero ler com vocês algumas porções da palavra de Deus. Primeiro, Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17. Você pode nos acompanhar na leitura da palavra de Deus. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, versículos 16 e 17. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Deus criou o jardim, fez todo aquele preparativo, criou o ser humano diretamente, soprou o fôlego de vida nas suas narinas, colocou esse homem nesse jardim e lhe disse: olha, todas essas árvores, todos esses frutos foram criados para você. Deus não precisa de flores, Deus não precisa de frutos, Deus não necessita de aromas, de cores, de sabores diferenciados. Mas me encanta saber que Deus criou todas essas coisas pensando em nós. Todas as árvores, todas as flores, todos esses frutos, todos esses sabores, todos esses odores que nos encantam, foram criados, como aquela canção que eu gosto muito, Gênesis, foram criados para você, foram criados para nós. Isso já revela o caráter de Deus e os pensamentos de Deus a nosso respeito. Deus só cria o homem depois que ele cria todas essas coisas: árvores, frutos, flores, sabores, cheiros, coisas lindas, maravilhosas, extraordinárias que todos nós conhecemos. Eu não sei você, mas me encanta profundamente saber que Deus pensa em mim, que Deus pensa em nós dessa forma, dessa maneira. Então, Deus é bom, Deus nos ama, Deus nos criou para nós podermos viver com Ele num relacionamento amoroso, num relacionamento de paz, de alegria e de harmonia. Esse é o projeto de Deus. Então, todas essas coisas foram criadas, essas coisas lindas. E essa criatividade que Deus deu para nós também, quantas coisas lindas que o ser humano também cria, através da arquitetura, através das artes. Essa coisa de Deus, essa imagem, essa semelhança de Deus em nós. Então, o primeiro ponto aqui é: Deus é bom, Deus nos ama. E demonstrou isso nos criando e dando-nos a sua própria vida e criando tantas coisas boas e extraordinárias que Ele mesmo nunca, jamais teve necessidade. Consegue imaginar nós aqui dessa parte sul, né, hemisfério sul,
com tantos frutos tropicais, manga, abacaxi, laranja, cada um na sua florada, com a sua beleza, com o seu cheiro, e depois de maduros também, que delícia, que graça. Para mim é impossível comer um pedaço de manga, pode ser até a manga comum, não tem problema nenhum, sem evocar gratidão no meu coração por tudo isso que Deus nos criou. Deus poderia ter feito um fruto só e colocar nele todos os sais minerais, todos os suplementos, todas as coisas necessárias para a nossa vida, para o nosso bem-estar físico, mas Deus é tão bom, tão criativo, que Ele cria uma enormidade de frutos e sabores. Aí você vai para o hemisfério norte, tem outra quantidade de frutos, cada região tem os seus frutos típicos, da estação típica, do momento típico, da época típica. Aleluia, glória a Deus, Deus é bom, Deus nos ama. E esse Deus amoroso, então ele chega para o homem e diz: olha, coma livremente de todas as árvores, de todos os frutos vocês podem comer livremente. Mas esse aqui, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, não comam, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Partindo do princípio que Deus é bom, e que está falando isso para um homem, para um ser humano que Ele criou com todo esmero, com todo amor e com todo carinho, então eu preciso entender que Deus está falando isso e fazendo esta proposta, né, esse mandamento para o homem, não é pensando nele mesmo. Então preste atenção. Primeiro ponto, primeiro princípio: Deus é bom. Deus nos criou, nos deu vida, nos deu tantas coisas boas, extraordinárias, além da própria vida e a capacidade de nos reproduzirmos. Assim como Deus nos criou à sua imagem e à sua semelhança, nós temos os nossos filhos, a nossa imagem e a nossa semelhança. Que alegria quando nós tomamos aquele bebezinho ainda quase que disforme, né? Não tão bonito, às vezes ali meio roxinho, que sai da madre, ainda meio que espremido, machucado, e a gente olha, que coisa mais linda, é a cara do papai, né? É a cara da mamãe. E a gente começa a descobrir, com o passar do tempo, nós começamos a descobrir neles coisas nossas, né? E até aspectos genéticos que a gente nunca imaginaria vêm no comportamento. É graça de Deus, é bondade de Deus, né? Até eu vejo nos meus filhos traços meus, né? Apesar de serem mestiços, né? Mas eu enxergo neles. E eu vejo neles traços meus, tanto físicos quanto de comportamento, e também agradeço a Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor é bom. O Senhor é bom, o Senhor me deu vida, o Senhor me preservou, o Senhor me deu uma família, o Senhor me deu um lar, o Senhor me deu os filhos. E agora já estou esperando os netos, né? Já tenho muitos netos aqui na igreja, mas estou esperando daqui a pouco os netinhos também. Que vou começar a olhar nele e perceber neles traços também. É Deus. E Deus, na sua infinita graça e bondade. Quando Deus diz não, quando Deus coloca limites para nós, Ele não está pensando nele. Quando Deus coloca limites a essa liberdade que Ele nos deu, Ele não está pensando propriamente nele. Deus é muito bem resolvido, Ele é Deus. Ele é Senhor de todas as coisas, Criador de todas as coisas. Então, quando Deus diz, olha, não minta, não engane,
não mate, não roube, não adultere. Deus não está simplesmente querendo cercear a minha liberdade ou tirar algo de mim que eu imagino que pudesse ser muito bom e proveitoso. Não. Deus não está pensando nele, Ele está pensando em mim. Não coma, não faça, porque se você fizer, você vai morrer. Somos criaturas, não somos autônomos, não somos independentes, não somos deuses, não possuímos luz própria, não possuímos. Eu não sei como isso lhe cai, para alguns certamente cai agressivo, duro, mas é a mais pura expressão da verdade. Nós não possuímos luz em nós mesmos, a luz que nós temos é uma dádiva de Deus, é um presente de Deus, é graça de Deus, é favor de Deus. Nós não possuímos luz própria, nós não possuímos vida a partir de nós, tudo isso nos foi dado por Deus. E o apóstolo João, no seu evangelho, no capítulo 1, diz que em Jesus a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Ou seja, nós não somos autônomos, não existimos a partir de nós mesmos, mas passamos a existir a partir de Deus. Somos criação de Deus e, graças a Deus, criados à sua imagem e à sua semelhança, e carregamos em nós traços do caráter, da personalidade, da pessoalidade e dos atributos de Deus. Glória a Deus. Salmo 8, abra sua Bíblia aí no Salmo 8. Eu acho que é importante, nós temos muitos irmãos, amigos, né, que estão tendo contato com a Bíblia agora, e nós precisamos entendê-la e compreendê-la. Então abra aí a sua Bíblia no Salmo de número 8. Você pode também acompanhar, obviamente, pelo seu tablet, celular, né? Salmo 8. Encontraram? Encontraram? O salmista, no Salmo 8, ele começa a pensar em Deus Criador e na sua criação. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Aleluia. Pois expuseste nos céus a tua majestade. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitastes força, suscitaste louvor, por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Quando eu contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, quando eu contemplo essa criação do Senhor, eu me pergunto, que é o homem? O que é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que seja visitado pelo Senhor? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus. Jesus, fizeste esse homem por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste, ovelhas, bois, todos e também os animais do campo, até as aves do céu, os peixes do mar, e tudo que percorre as sendas dos mares. Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome. Amém. Você, meu irmão, ser humano, minha irmã, ser humano, criados à imagem e à semelhança de Deus, quem é esse ser humano? Por um pouco menor do que Deus o fizeste.
Quando eu contemplo a obra da criação de Deus, o firmamento, a lua, as estrelas, quando eu leio a velocidade que a Terra faz sobre o seu próprio eixo, para que tenhamos um dia de 24 horas, 1.600 quilômetros por hora. Quando eu sei que a distância da Lua para a Terra como um satélite é a distância exata para que os mares, as ondas não se precipitem sobre a Terra. Quando eu contemplo as obras da tua criação, eu pergunto, e o homem? É a coroa da tua criação. Ele foi feito um pouco menor do que Deus, do que o Senhor. Olha que coisa linda. É somente em Deus, preste atenção, é somente em Deus, nele, com Ele, que nós vivemos a plenitude de quem nós somos. É somente em Deus, na relação com Ele, porque Ele nos criou, nos fez a sua imagem, a sua semelhança, é somente nele, com Ele, que nós vamos preencher os buracos da nossa alma e da nossa existência. É somente em Deus que todas as nossas crises existenciais, elas são vencidas e são preenchidas, porque ninguém nunca se importou tanto com esse ser humano quanto o Senhor Deus. Então Deus cria o homem, a sua imagem, a sua semelhança, coloca nele sentimentos, pensamentos, atributos que lhe são próprios de Deus, da divindade. Aí esse Deus vira para o homem e diz, olha, não coma, porque se você comer, você morrerá. Certamente morrerás. Aqui eu preciso um pouquinho mais da sua atenção. Essa morte aqui, ela tem um duplo significado. A morte física está presente nessa expressão. Mas a morte física, ela é somente a concretude de uma morte muito mais abrangente, muito maior do que a morte física. Quando Deus diz para o homem, então voltando, Deus é bom, nos criou a sua imagem, a sua semelhança, fez tudo isso para nós, Deus vira para esse ser humano e diz, olha, não coma dessa árvore, você pode comer de tudo que tem aí, é para você, mas dessa aqui não coma, para o seu bem, porque se você comer, você vai morrer. Se a morte física ela é extremamente dolorosa, como nessa semana nós nos lembramos do meu sogro, foi incrível como nós lembramos dele, isso já fazem 21 anos que ele partiu, tudo porque a nossa memória foi ativada quando eu disse para a Márcia ontem, no final da tarde, quando ela estava saindo do trabalho, olha, me deu vontade de comer aquele caldo de costela que seu pai pedia para a gente comprar todo sábado à noite, para a família toda comer. E nós começamos então a lembrar. Se essa morte física, ela causa rupturas, ela machuca, ela causa dores, Deus está falando dessa morte, mas está falando que essa morte física é apenas o prenúncio de uma morte muito pior do que a morte física. Quando Deus diz, certamente morrerás, morrer aqui seria a separação de Deus. Não coma, porque se você comer, você morrerá. O sentido mais amplo da palavra morte, que é separação, isso significa a palavra morte, etimologicamente falando, morte significa separação. Então, quando Deus diz, não coma, porque se você comer, você vai morrer,
porque nós vamos nos separar. Esse ato, essa ação, essa atitude de comer, de desconfiar, de não confiar na minha palavra, no que eu estou lhe dizendo, de não depender de mim, vai causar a nossa separação, vai causar uma ruptura, isso é morte. O homem separado de Deus, o homem distanciado de Deus, ele está fora do motivo pelo qual ele foi criado, ele perde o sentido da sua existência. Vocês entendem isso? Quando nós vivemos a revelia de Deus, quando nós vivemos distanciados da vontade de Deus, quando nós não nos rendemos a Deus e a sua vontade, mas vivemos separados dele, nós estamos mortos. Morte aqui significa tomar o seu destino em suas próprias mãos. É ser senhor do seu destino e capitão da sua própria alma. Eu decido e que Deus me ajude. Eu resolvo, porque eu sou capaz, eu tenho inteligência, eu vou resolver a minha vida no que nós chamamos de autonomia. Não tem vínculo com Deus, não tem dependência de Deus, não busca a Deus, não invoca a Deus, não depende de Deus, não busca o conselho de Deus, não atribui a Deus glória, louvor que lhe são devidos, mas vive uma vida alijada e distanciada de Deus e da sua presença, e Deus está dizendo que isso é morte. Separar da vontade de Deus, dos mandamentos de Deus, das ordenanças de Deus, dos princípios de Deus, da vontade de Deus, é morrer. Pouco a pouco, que a morte física é apenas um indício concreto de uma morte muito pior, que é a separação eterna de Deus. Nós estamos aqui no capítulo 2, versículo 17, quando Deus diz para o homem: não coma, porque no dia em que dela comer, certamente você morrerá. Agora vamos ao capítulo 3, uma paginazinha adiante, de Gênesis ainda. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Meu Deus do céu. Essa malignidade, essa maldade de torcer a palavra de Deus e aquilo que Deus disse, é desde o jardim do Éden, é desde a criação. Quero te chamar a atenção para duas coisas aqui. A serpente perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Claro que não, nós acabamos de ler. No capítulo 2, versículos 16 e 17, Deus dizendo: vocês podem comer do fruto de todas as árvores. Foi isso que Deus disse, mas o que ela faz? Ela torce a palavra de Deus. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa, parece que é retórico, não é dúvida, né? O homem foi inserido numa história muito maior do que ele. Deus falou para quem? Vocês podem comer aí de todas as árvores.
não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não foi isso que Deus disse? E de onde é que aparece essa serpente? Sabendo de tudo que Deus havia conversado com o homem. E por que que ela vem exatamente no jardim e coloca em xeque a palavra de Deus, aquilo que Deus havia dito, o caráter de Deus, coloca em dúvida a bondade de Deus, a decisão de Deus, a vontade de Deus? De onde é que vem isso? Então, o outro ponto que eu gostaria muito que nós entendêssemos aqui nessa noite é que existe uma história além dessa nossa história natural, humana, física, e que esse mundo é muito mais habitado do que nós imaginamos. Existe uma dimensão supranatural, cósmica, de anjos do império das trevas, que é muito antes da criação do homem. Essa meta-história, e nós fomos inseridos nela. E sem saber, o homem estava fazendo parte dessa história além da sua própria história. E por que que o homem entra nessa história? E por que que ele é tentado dessa forma e dessa maneira? Já falei aqui inúmeras vezes para vocês sobre essa meta-história. Rubem Amorese, num livro seu que se chama Meta-História, ele diz que antes da criação do homem, da terra, desse mundo físico natural, lá estava Deus nas regiões celestiais, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com todas as hostes angelicais e as hostes celestiais. E que havia um querubim muito especial que foi criado por Deus de uma forma muito especial, com atributos extraordinários. Até que se achou a iniquidade no coração dele, porque ele não contentou-se em ser menor do que Deus, e ele cobiçou contra Deus, quis o lugar de Deus, quis ser como Deus. Está aí em Isaías capítulo 12 e 13, em Ezequiel capítulo 27, 28 e 29, está escrito na palavra de Deus. Achou-se iniquidade no coração desse querubim. Tão perfeito, tão iluminado, Lúcifer, que o Senhor então monta um tribunal nas regiões celestiais. O homem ainda não foi criado, ainda não tem a terra, não tem um mundo físico, natural, só esse mundo cósmico e espiritual. E nesse tribunal, esse querubim é chamado à presença de Deus, e Deus então dá-lhe o julgamento. Você está sendo banido da minha presença, porque você rompeu o propósito pelo qual você foi criado. Achou-se iniquidade no teu coração. Você não se alegrou, não se contentou, não se regozijou em ser quem é a partir de Deus, mas quis ser como Deus. Você está banido da minha presença. Quem acha que Lúcifer esperneou, chorou, Deus tem misericórdia, Senhor tenha compaixão? De jeito nenhum. Ele virou para Deus e disse: o Senhor é o juiz, o Senhor é o promotor, eu estou aqui no teu tribunal. Quem é que me defende diante de um julgamento, de um juízo do Senhor? Quem há que pode contestar uma decisão tua? O Senhor ainda não percebeu que o Senhor é infinitamente maior do que todas as tuas criaturas e que exige delas aquilo que elas não podem atingir. O teu padrão é extremamente elevado.
Não está mentindo e nem exagerando, é verdade. Aí o Senhor disse para ele: ok, eu vou criar um ser inferior a mim, inferior a você também. Está lá em Hebreus capítulo 2, versículos 6 e 7. E esse ser, essa criatura que eu vou criar, no dia que ele se regozijar na minha vontade, no dia que ele me obedecer e se comprazer em mim e na minha palavra e na minha vontade, esse ser vai te julgar. Salmo 8. Esse é o ser humano. Deus então cria o ser humano, para que na obediência desse ser humano, para que no regozijo desse ser humano em Deus e na vontade de Deus, o juízo de Deus fosse estabelecido sobre Lúcifer e todas as suas hostes. Deus cria o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança. Aí lá vem Lúcifer, Satanás, na serpente, torce a palavra de Deus, ilude o ser humano e tira-o da obediência de Deus e da vontade de Deus. E Satanás chega para Deus e diz: e aí, Senhor? Eu falei para o Senhor, não tem ninguém capaz de cumprir a sua vontade. Não tem ninguém que te obedeça tanto quanto o Senhor exige. Está aí o Adão e a Eva. Mais para frente nós vamos encontrar, lá em 1 Samuel, o Senhor dizendo a respeito de Davi: encontrei um homem segundo o meu coração. Achei um homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Por que Deus fala isso? Aí nós sabemos da história: Davi adultera com Batseba, mata Urias. E o profeta chega para Davi, ninguém está sabendo daquele caso, está tudo escondido. O profeta chega para Davi e diz: você deu ocasião para que os inimigos do Senhor zombassem do Senhor. Porque quando Davi, que é chamado de homem segundo o coração de Deus, peca, transgride, sai fora do propósito de Deus e da vontade de Deus, os inimigos de Deus comparecem à presença de Deus e dizem: ei, Senhor, até que venha a essa terra o homem, o varão, em carne, 100% homem, 100% Deus, Jesus, que cumpre toda a vontade de Deus, que se submete à vontade de Deus de uma forma plena, absoluta, sem titubeios. Jesus está no deserto, o estômago colado nas costas, com muita fome, depois de 40 dias sem comer. Aí apresenta essa mesma serpente, esse mesmo Satanás, e diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus, como é que o Filho de Deus pode passar fome? Manda essas pedras se transformarem em pães. Preste atenção na resposta de Jesus. Não é só de pão que um homem vive, não é só de pão que um ser humano vive. O ser humano vive principalmente da palavra que sai da boca de Deus. O que o Adão e a Eva não fizeram lá no Jardim do Éden, Jesus está fazendo no deserto. O que eu preciso é de Deus. O que eu preciso é da palavra de Deus.
O que eu preciso é viver a vontade de Deus, porque se eu viver a vontade de Deus, se eu me submeter ao querer de Deus, à orientação de Deus, eu tenho vida e vida em abundância, porque nós vivemos da palavra de Deus, da comunhão com Deus, é disso que o ser humano vive, é isso que traz plenitude para o ser humano. Mas nós continuamos ainda insistindo, como Adão e Eva, nossos pais que nos legaram essa vã maneira de viver, nós ainda insistimos em escolher os nossos caminhos, em traçar os nossos destinos, em viver a nossa vontade em detrimento da vontade de Deus, quando a verdadeira vida procede de viver com Deus e para Deus. Senhor, Tu nos criaste para Ti, e só seremos plenamente felizes quando vivermos plenamente para Ti. Pastor, mas isso é muito reducionista, isso é muito limitante, não importa. Mas é a verdade. Senhor, Tu nos criastes para Ti, e só seremos plenamente felizes quando vivermos plenamente para Ti. Não é o Instagram que vai ditar a minha felicidade. Não é o que os influenciadores digitais, o que essas pessoas do mundo pensam. Não é isso que dita a plenitude do meu ser. Não são coisas que acenam para mim como sendo o que vai preencher o meu coração e a minha existência, que vai preencher. Não, a única coisa que preenche o meu coração, que traz plenitude de vida, que dá sentido à minha existência, é viver com Deus, é estar ligado com Deus, debaixo da vontade de Deus, fazendo a vontade de Deus, me rendendo a Deus, sujeitando-me e aceitando os caminhos que Ele traça para mim. Eu não quero ser o senhor do meu destino. Eu quero o destino, eu quero o caminho, eu quero o direcionamento de Deus para a minha vida. Gente, mas como isso é duro. Eu entendo isso perfeitamente, mas volta e meia, estou lá com os meus projetinhos. Estou lá traçando os meus caminhos, planejando o meu final, né? Não precisa nem ser um grande final, mas a gente está sempre pensando, como é que vai ser? Está nas mãos de Deus, queridos. Coloca nas mãos de Deus e descansa. Confia na bondade de Deus, Ele já deu provas inúmeras da sua bondade. Pode pegar esse grãozinho de areia que é a sua vida e colocar nas mãos do Senhor e dizer para Ele: Deus, eu quero viver com o Senhor, eu quero viver para o Senhor, eu quero conhecer ao Senhor, eu quero conhecer a sua vontade, eu quero andar nos teus caminhos, e à medida que eu vou entendendo, me rendendo, caminhando dessa forma, a vida de Deus começa a borbulhar no meu ser, no meu interior. No mundo de tantas perturbações, no mundo de tanta depressão, no mundo de tanta ansiedade, no mundo que nos oprime, no mundo que nos acossa, que nos tira do equilíbrio, da harmonia, que nos perturba, que nos deixa perturbado, no mundo que nos oprime, numa competição, no mundo corporativo de uma competição violenta, que a gente tem que estar ali o tempo inteiro como um hamster correndo dentro daquela roda sem saber onde é que vai chegar. Pense. O que nós buscamos, o sentido para a nossa existência, a razão para a nossa vida, está em viver com o Senhor. É obedecer a Deus,
é ligar a minha vida à vida de Deus, é me deleitar na vontade de Deus. Manda que essas pedras se transformem em pães. Não preciso de pão. Eu preciso de Deus e da vontade de Deus. Mestre, nós fomos lá comprar a comida, está aqui a comida, come. Uma comida eu tenho para comer, que é fazer a vontade do Pai que me enviou. Essa é a minha comida, isso me alimenta, é a vontade de Deus, é a vontade do Pai. Jesus é o homem que vive para Deus e para fazer a vontade de Deus. Quando ele chega na cruz, antevendo todo o sofrimento que lhe sobreviria, Pai, passa de mim esse cálice. O Senhor é Deus. O Senhor pode fazer isso de outra forma, de outra maneira. Mas, contudo, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Porque Jesus entendia que vida em abundância, plena, brota no nosso interior quando nós nos submetemos, nos sujeitamos e nos agradamos da vontade de Deus, nas pequenas coisas, nas pequenas escolhas. Quando a gente sabe que aquele caminho não é de Deus, quando nós sabemos que aquilo não é a vontade de Deus, e insistimos, estamos morrendo, porque estamos nos separando dele. E eu espero que todos nós que aqui estamos, por muito ou por pouco, como disse o apóstolo Paulo, entendamos isso, que a verdadeira vida, o verdadeiro sentido da vida não está no sucesso profissional, embora seja bom, embora seja honesto e digno, mas a plenitude de vida não está na quantidade de bens que nós ajuntamos. Não está. Jesus nos conta a história no Evangelho de Lucas de um homem que construiu celeiros e mais celeiros, quando os celeiros já eram incontáveis e a quantidade de grãos não dava mais para contar. Ele virou para a sua alma e disse: minha alma, agora podes descansar, tens bens a te fartar. Louco, hoje à noite a sua alma vai ser pedida. O que é que você tem preparado? Que bom seria, né, se nós soubéssemos o nosso lugar nessa fila, para a gente se preparar, mas ninguém sabe. A alma preparada, a alma plena, é essa que vive com Deus e para Deus. Vamos orar? Nós vamos orar nesse momento. Eu quero orar por você, juntamente com a igreja. Nós estamos aqui em um momento espiritual. Glória a Deus. Eu sei que os dias são muito atribulados, a Érica estava falando aqui, é uma grande verdade. E pode ser que essas tribulações chegaram até você. E que você perdeu o sentido da vida. Correu. Conquistou ou não conquistou. O fato é que perdeu. Não está vendo mais razão para viver. Isso acontece, tem acontecido muito. Acontece com crente, com gente de todos os credos, com pobre, com rico, com governantes. Se você está aqui nessa noite e a sua vida perdeu o sentido, não está enxergando razão para continuar vivendo,
sem demérito, mas com muita honestidade. Eu queria que você se manifestasse para nós podermos orar por você. Nós queremos orar por você, toda a igreja orando de cabeça baixa, nesse sentido da palavra de Deus aqui nessa noite. Olha para o horizonte, só nuvens negras. Se sente num labirinto que não acha a saída. Não enxerga a luz no fim do túnel. A palavra de Deus para nós hoje é: tem saída. Tem luz no fim do túnel, aleluia. Tem sim, tem luz, tem vida. Existe vida e vida com abundância. Mas essa vida e vida com abundância, ela acontece quando nós depositamos a nossa vida nas mãos de Deus, quando nós dizemos: Senhor, olha, eu preciso do Senhor, eu abro mão do que for para poder ter essa vida do Senhor. Então quero orar por você, e para isso eu quero pedir que você levante a sua mão, para eu saber quem é e para a gente estar orando. Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Deus abençoe, Deus abençoe. Levanta a sua mão que eu quero orar por você nesse momento. Quero orar por você, para Deus dar sentido para a sua vida, para numa comunhão com Deus operar um milagre, jogar a luz e dar um novo rumo e uma nova direção para a sua vida. O Senhor viu essas mãos levantadas. É muito difícil o Senhor levantar a mão numa situação dessa, reconhecendo. Mas é muito honesto, é muito digno, é muito íntegro. Senhor, e nós cremos, eu creio, e nós cremos de todo o nosso coração que a Tua palavra é a verdade. Que a morte, ela acontece quando nós nos distanciamos do Senhor, mas que a vida brota em fontes borbulhantes quando nós nos aproximamos do Senhor e nos entregamos ao Senhor. Eu quero, em nome do Senhor Jesus, Pai, colocar cada uma dessas vidas que levantaram as suas mãos nessa noite nas Tuas mãos, nas mãos do Deus eterno, que para nos dar vida, não poupou a vida do seu único Filho, para que pudéssemos obter a verdadeira vida, a vida abundante, rios de águas vivas fluindo do nosso interior. O Senhor entregou o seu próprio Filho. Então, em nome do Senhor Jesus, o Teu Filho opera um milagre aqui nessa noite, nesses corações. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós repreendemos essa nuvem negra. Sopra, Pai, em nome de Jesus. Sopra, dissipa e traga a luz da vida de Jesus. Traga a vida do Senhor, que é mais do que pão, que é mais do que dinheiro, que é mais do que remédio. É a vida que vem do trono de Deus, é um milagre, é uma graça sobrenatural. Opera isso, Pai, nesses corações, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu quero Te suplicar, Deus. Suplicar, Senhor, plenitude de vida, graça, alegria do Senhor. É uma súplica em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus, o nosso eterno Pai, que a graça de Jesus, nosso Senhor e Salvador, que a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus
sejam com cada um de nós que estamos aqui, com todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.